ouvir, né? Hoje nós temos aí nosso fundador que irá partilhar um pouquinho conosco sobre o lema do dia, repetindo novamente: a esperança abre as portas da conversão e do desejo de Deus. Então, ele vai partilhar conosco um pouquinho sobre esse lema. E quero convidar agora a cada um a estender as suas mãos em direção, né, à tela aí do celular, mas para que ele possa se deixar ser conduzido agora pelo próprio Espírito, para que assim ele possa cada vez mais se deixar ser levado. Que o próprio Espírito Santo possa agora renovar no coração dele o ardor necessário. Por isso, Senhor, nós te entregamos a vida deste teu servo. Pedimos que o Senhor o conduza, o capacite, para que ele também possa ser canal da sua presença, da sua graça, daquilo que o Senhor tem a falar para nós nesta noite. E pedindo a intercessão de Santa Teresa de Jesus, nossa baluarte, que ela também o conduza, interceda. E pedimos também a intercessão de Maria, que é a mãe da esperança, que ela também possa interceder e cuidar deste momento dele, também de nós, que iremos ouvir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, vamos começar então essa formação em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amadíssimos irmãos em Cristo, paz e santidade, boa noite a todos. Eu sou Fabrício, fundador e moderador geral do Carisma Novo Ardor. Iniciamos hoje a nossa novena de Santa Teresa de Jesus, doutora da Igreja, nossa amada baluarte, e contemplamos a verdade que dá tom a todo o caminho de Santa Teresa, né? A todo caminho teresiano, que é o nosso tema de hoje. A esperança abre as portas da conversão e do desejo de Deus. Quero conduzir então a nossa meditação em 3 movimentos à luz da primeira morada do castelo interior. O primeiro, o chamado da esperança. O segundo, a porta da conversão. E o terceiro movimento, o despertar do desejo de Deus. Então, lembrando aí o nosso saudoso Papa Francisco, também gostava de fazer as suas pregações, né, suas formações, sempre destacando ali 3 pontos. Nesse primeiro ponto, então, chamado da esperança, vamos meditar. Santa Teresa, ela contempla aí a alma como um castelo todo de diamante, onde habita o rei. Mesmo quando a pessoa está lá dispersa, distante, Deus permanece no centro, fiel, atraindo a pessoa para dentro. A virtude teologal aí da esperança, ela é precisamente essa força que nos puxa da periferia para o centro, do rumor ali exterior para a quietude onde mora Deus. A esperança cristã não é um mero otimismo psicológico, né? Ah, você é muito otimista, você é muito pessimista. Não é isso. A esperança cristã não é um otimismo psicológico. Ela é a graça teologal, né, que nasce ali da Páscoa de Cristo e nos ancora no futuro de Deus. O futuro de Deus que é o já, mas ainda não. Por isso, São Paulo nos afirma
na sua carta aos Romanos: a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Quando Teresa descreve as almas que começam esse caminho, ela insiste que Deus toma sempre a iniciativa e espera. A iniciativa é sempre de Deus. Relembrando uma palavra criada, né, pelo nosso saudoso Papa Francisco, Deus é aquele que primeireia, né, ele é o primeiro. A iniciativa é dele. E ele não só tem a iniciativa, ele espera. A esperança em nós é a resposta que permite recomeçar 1000 vezes. Inclusive, tem uma música que nós costumamos cantar que fala exatamente isso, né? Se 1000 vezes eu caí, 1000 vezes estavas lá, sempre fiel, me amando, a me perdoar. Então, nós podemos recomeçar quantas vezes nós nos vermos caídos, né? E é como se Santa Teresa dissesse assim: ainda que a alma esteja rodeada de barulho, de sombras, de perseguição, o centro está em festa. Por quê? Porque Deus jamais se retira de lá, independente da pessoa, tá? Independente da pessoa. Mesmo as pessoas cometendo as maiores atrocidades, Deus permanece lá, chamando e convidando esta pessoa. Mas a resposta é sempre pessoal, né? E aqui nasce assim, um primeiro exame de consciência que é importante a gente fazer. Em que eu coloco a minha esperança? Em que eu coloco a minha esperança? No cálculo, no planejamento. Se não tiver tudo muito planejado, muito calculado, eu não dou passo, eu não vou. Ou é na imagem que eu construí, no superego, no ego inflado, né? Na minha imagem. Ou é no reconhecimento que as pessoas precisam ter de mim? Eu faço buscando o reconhecimento dos outros? Ou realmente eu faço e a minha esperança está na fidelidade de Deus? Né? Onde? Em que eu coloco a minha esperança? Onde está a esperança, ali começa a conversão. Onde está a esperança? Não é quando a gente se decide por mudar de vida, tá? Mas é quando a gente decide ter esperança. Aí nós começamos, assim, a conversão. E falando de conversão, nosso segundo ponto, né? A porta da conversão. Santa Teresa, ela é muito clara. Lá no castelo interior, nas primeiras moradas, ela vai falar assim: a porta para entrar neste castelo é a oração. Então, nós já sabemos qual é a porta. É a oração. E o primeiro passo de oração é um ato de esperança. Eu me apresento a Deus como eu sou. Eu me apresento a Deus nu, despido, né? Sem máscara, sem esconderijos e coisas que eu possa até fazer para o outro, mas Deus lê o coração. Então é necessário que eu me apresente diante de Deus como eu sou, certo de que Ele me acolhe como Pai e me quer mais livre amanhã do que hoje. Ou seja, Deus me quer cada dia mais livre. Amanhã Ele quer mais livre que hoje. E quando chegar amanhã, Ele vai me querer mais livre, né? Depois de amanhã do que amanhã. Ou seja, cada dia que vai passando, Deus me quer mais livre. Nas primeiras moradas, Teresa vai falar das coisas peçonhentas que rondam ali as entradas. Isso daí ela faz uma imagem, um simbolismo para os apegos, para as distrações, para as tentações. Não é drama, tá? Isso não é drama, é um realismo espiritual. Eu preciso entender, então, o que é esse realismo espiritual. O início da vida interior não é um campo de flores, gente. E também não é uma pessoa que decidiu mudar de vida ontem e hoje ela já está
vivendo tudo isso. Não. Né? O início da vida interior não é um campo de flores. É um campo de combate, de luta. É hora de ir à luta. Né? É hora de ordenar a vida. Vida desordenada está fora ali. Tá? É um campo de combate, então. Então, a conversão aqui não é um sentimentalismo. Ah, eu sinto que eu amo mais a Deus. Ah, eu sinto que eu quero mudar de vida. Ah, porque eu fiz oração e senti. Não é sentimentalismo. É decisão. Né? Então, decisão é isso. Vou ordenar a minha vida. Minha vida está tudo em desordem. Eu preciso ordenar a minha vida. Ordenar a minha vida, eu preciso fazer o quê? Primeira coisa, revisar as minhas escolhas. Ninguém peca porque o demônio tenta, não. Peca porque escolhe pecar. Porque se fosse tentação do demônio, não era pecado. A culpa é dele, não é minha. Pecado não reside a culpa em ninguém. Lógico que a tentação do demônio vem para me derrubar, mas eu caio quando eu quero, quando eu deixo. Então eu preciso revisar as minhas escolhas, purificar os meus hábitos. Se não purifico hábitos, perdão. É preciso romper as alianças que eu faço com o pecado venial, com o pecado mortal. Não, mas é só mais um pouquinho. Não, mas é só dessa vez. E eu acabo fazendo alianças com o pecado. É preciso aproximar-se dos sacramentos, especialmente reconciliação e Eucaristia. Cristão sem Eucaristia não está em processo de conversão, está em processo de condenação eterna. Está indo para o inferno. Tranquilo assim. A gente precisa entender isso. Né? E a gente precisa estabelecer um tempo diário de oração. Sem esse tempo diário, não tem como. Então, convém lembrar aí o método que Santa Teresa propõe para começar, tá? Com três itenzinhos básicos. Primeiro, brevidade fiel. Santa Teresa propõe lá na primeira morada uma brevidade fiel. O que é brevidade fiel? É melhor um pouco tempo diário e fiel, constante, do que longos entusiasmos que se esvaem. Pessoa que reza 3, 4 horas um dia, passa 5 sem rezar. Reza 6 horas num dia, passa mais 10 sem rezar. Não adianta de nada. É como se ela não rezasse. É como se ela não rezasse. Então é muito melhor quem reza 5 minutos que seja, mas todos os dias com fidelidade, do que você rezar 3 horas no dia e passar 5 sem rezar. Rezar 10 horas no dia, passa 20 sem rezar. Não adianta nada. Claro que você vai rezando de pouco em pouco. Algumas pessoas têm necessidade de hoje já estarem rezando 3, 4 horas. Que bom. Mas nasceu da necessidade, começa do pouco. Não adianta querer já rezar tudo de uma vez. Segundo, uma sinceridade. Né? Pede essa sinceridade. Falar com Deus como um amigo, sem máscaras, sem rótulos, né? Sem esconder-se. E terceiro ponto, humildade. Aceitar a aridez inicial sem desistir. Porque não é sentimento. Não é sentimento. Deus, ele educa o desejo da gente. Então, quanto mais eu vou fazendo, mais vai sendo educado o meu desejo. E mais eu vou querendo fazer. A conversão, então, não é só deixar de fazer o mal. Isso não é conversão. Não é só isso. É preciso eu deixar de fazer o mal, mas é preciso eu reordenar o coração para que tudo em mim comece a dizer tu. Né? Comece a apontar para quem? Para Jesus. Tu, Jesus, coloca as coisas no lugar. A esperança torna isso possível, porque ela não vai nos dar o quê? Horizonte, coragem e perseverança. E sem isso a gente não caminha. E isso nos conduz ao terceiro ponto, o despertar do desejo de Deus. Eu preciso
desejo de Deus. Se a esperança ela chama e a conversão abre a porta, o fruto imediato é o quê? É o despertar do desejo. Teresa ela observa na primeira morada que já brilha ali uma luz, já brilha uma luz. Nascem ímpetos de amar mais, uma delicadeza nova ali de consciência, de olhar o belo, de entender o belo, uma fome de verdade, uma fome de pureza, uma fome de mudança de vida. Ainda, né, cambaleamos aí, mas o coração aprende a preferir Deus às compensações fáceis. Vai cambalear, vai, mas nós aprendemos a preferir Deus. E nós precisamos hoje aprender isso, a preferir Deus. Teologicamente, esse desejo é obra de quem? Do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo que dilata a capacidade da alma, porque nós não temos capacidade de Deus sozinhos. Mas o Espírito Santo vai nos dilatando, para que realmente nós tenhamos desejo de Deus. E pastoralmente, o nosso desejo precisa ser educado. Nós precisamos educar o nosso desejo. Como? Um silêncio cotidiano e breve, fazer ali 5, 10 minutos de silêncio para ouvir, para minha alma, ouvir o rumor de Deus dentro de mim. A palavra de Deus, não precisa ser, gente, ler várias leituras, não, né? Se você está começando, você vai fazer o quê? Uma frase do Evangelho do dia. Uma frasezinha já é o suficiente. Para aqueles que têm mais costume, a Lécio Divina, completa, né? Importante. Um exame de esperança. Quando chegar à noite, fazer um exame de consciência da esperança, né? Onde esperei como cristão hoje? Em que pontos do dia de hoje, em que ações do dia de hoje eu realmente esperei como cristão? E onde eu me apoiei só em mim? Porque depois é muito bonito a gente ficar lá cantando, né? Te amar por quem não te ama. Te adorar por quem não te adora. Esperar. Ah, é lindo cantar. Mas é lindo colocar o canto em prática, em obra, no dia a dia. Porque senão não adianta só ficar cantando. Né? A música é bonita, independente da sua voz, quando ela é praticada. Né? Então, realmente, eu espero. Então, onde eu esperei hoje como cristão, de fato? E pequenos atos de caridade. A esperança, ela floresce quando a gente transforma gestos concretos, como reconciliação. Quantas reconciliações não são necessárias? Como é a sua história com a sua mãe? Como é a sua história com seu pai? Como é a sua história com seus irmãos? Como é a sua história com seus vizinhos? Como é a sua história com as pessoas? Como é a sua história consigo mesmo? Então, reconciliação, serviço e escuta, principalmente. Nosso mundo de hoje está tão triste, né? As pessoas sedentas em falar e não tem quem escute. Porque está todo mundo tão sedento por falar, que é um falando e outro falando por cima. Não há escuta. Imagina que lindo você partir visitando seu vizinho só para escutar. Não para falar, não para fofocar, mas para escutar o que o outro tem. Então o desejo cresce quando deixamos que a esperança ela configure a nossa agenda. O que é que configura a sua agenda hoje? O boleto do final do mês? É ele que configura a sua agenda? A boleto que te manda trabalhar 24 horas do dia? Não é a esperança que configura a sua agenda? O desejo só vai crescer quando for a esperança que vai configurar a sua agenda. Não boleto do final de mês. Não dependência dos outros. Não dependência afetiva. Isso não configura a nossa agenda. Não educa a nossa agenda. Então não é falta de tempo. É falta de educação da agenda.
Educar a nossa agenda com esperança. Santa Teresa, ela testemunha que Deus não se impõe. Deus não se impõe. Ele atrai, mas ele não impõe. E quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós descobrimos que já éramos buscados por Ele. A gente busca e mais Deus vai, né, mostrando que Ele já nos buscava. É Ele quem toma a iniciativa. Ele sente saudade de nós. Quando nós temos saudade de Deus, a saudade dele já está explodindo de nós. Porque Deus não admite estarmos nem um segundo sequer longe dele. Então, para a gente entender, Santa Teresa, ela nos previne contra a pressa espiritual, muito importante, né? Ela vai nos prevenir contra essa pressa espiritual e a fantasia de pular etapas. Eu vou pular etapas porque eu vou chegar primeiro, vou chegar na frente, né? Vou chegar primeiro que os outros. Então, ela nos previne contra isso. Então, temos que tomar cuidado contra isso. Principalmente nós que somos brasileiros, né? Nós sempre queremos dar um jeitinho de ganhar, de estar ganhando sobre algo. Com cuidado. Pressa espiritual, pular etapa, você vai ter que voltar. No começo é essencial perseverar aonde? Na porta. Como? A oração humilde, confissão frequente, eucaristia diária vivida e pequenas renúncias aqui e ali. Deus faz o resto. Se nós fazemos isso, Deus vai fazer o resto. Como ela nos ensina, o Senhor não força a vontade, ele educa o nosso desejo. Então, entrega-se na medida, né, que nos entregamos. Deus vai se entregando na medida que nós vamos nos entregando. A primeira morada, ela é a escola dessa entrega inicial, paciente e concreta. Paciente e concreta. Então, desafio você hoje nesse primeiro dia da novena. Estamos no primeiro dia. Você se conhece. Como começar, então, a trilhar este caminho teresiano? Até o dia 15, que é o dia de Santa Teresa. Tente fazer esse exercício. Nada longo, nada gigantesco. Não, não faça isso. Pequeno. Todos os dias, de hoje, começando de hoje, quando terminar a nossa novena, até o dia 14, você vai escolher um horário fixo e curto. O de hoje vai ser depois da novena. Mas você pode falar assim, não, olha, não funciona, né? Imagina a Rayane falando, não funciona esse horário. Então, vou colocar aqui assim, de manhã, tudo bem, tá? Hoje você faz para poder, e amanhã você passa para o horário que seja bom, fixo para você. Gente, um horário fixo e curto. No máximo ali, ó, 10 minutos. Não precisa de grandes tempos. 10 minutos de oração silenciosa até o fim da novena. Todos os dias. O que é oração silenciosa? É sentar-se, fazer o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Respira e diz: Senhor, eu espero em vós. Pronto. Fica diante dele em silêncio. Talvez quem já está acostumado, já hoje já fica em silêncio e Deus já vai falar. Para outros que não estão acostumados, rapaz, é um tanto de voz falando no interior, você não vai escutar nada. Pode ser que tenha gente que passe esses 9 dias e não consiga fazer silêncio interior, para escutar a Deus. Tamanho é a necessidade desse exercício. Então, quem não está acostumado, talvez chegue ao final e não dê conta. Alongue mais, extrapole. Vai até Santa Cecília, em novembro. Vai até lá, né? Aprendendo aqui de Teresa. Se você tem capela em casa, se você mora perto de uma igreja, se você pode estar diante de Jesus Eucarístico, faça isso diante dele. Mas se não tem, não, pegue uma imagem para você lembrar Jesus, lembrar o Senhor, coloque, fique diante dela. Não é para você estar adorando a imagem, não. É só para você lembrar ali desse silêncio. Segundo propósito. Então, esse primeiro propósito é a oração. A oração é a porta.
porta de entrada. A porta de entrada nos leva à conversão. Mas conversão não é de fala, é de ordenar as coisas. Então, nosso segundo propósito é ordenar. Você vai identificar um apego concreto aí, que alimenta a sua distração, a sua tibieza. Talvez o excesso de telas à noite, excesso de celular de manhã, celular de tarde, celular de noite. Você vai fazer um propósito, você não vai usar. Não vai usar. Independente do que tempo, você não vai usar. Né? Então você vai pegar algo aí que está te fazendo distraído, lerdo, lesado, tíbio diante de Deus. E vai substituir isso, porque não adianta só tirar, porque você tira hoje, amanhã já voltou. Você vai substituir isso pela leitura de um salmo. A dezena do texto, não é o texto inteiro, não. Nem o rosário, nem é o texto inteiro. É uma dezena. São 10 Ave Marias. Um Pai Nosso e 10 Ave Marias. Tá? E um exame breve de consciência. Isso, bem simples. E se eu tenho conversão, se eu consigo ordenar a minha vida, o meu desejo vai ser ampliado. E o desejo ele é alimentado pela caridade. Então, nosso terceiro propósito vem daí. Desejo, caridade. Realizar um gesto concreto, um gesto escondido de amor por dia. Cada dia se realiza um. Porque a esperança ela se robustece quando se torna dom. Olha isso mais que gesto de amor. Um gesto de amor que você não vai falar para ninguém. Não é para inflar o ego, não é para você. Não vai nem partilhar isso ao final da novena. Ninguém vai saber. Só você e Deus vão saber o que foi que você fez. No ano que vem, na novena do ano que vem, quem sabe, você pode até partilhar isso. Mas esse ano você vai manter isso em secreto. Que a sua mão esquerda não saiba o que sua mão direita estava fazendo. E um convite final. Se você se percebe aí disperso, cansado, dividido entre estar com Deus e o mundo que grita, comece hoje. Esperança é a mão de Deus estendida dentro de você. Abra a porta da oração hoje, ainda que por poucos minutos. E deixe que o desejo de Deus acorde dentro de você. O rei está em casa, como ensina Santa Teresa. A primeira morada é o vestíbulo da amizade, o lugar do recomeço. Mas eu já tentei tantas. Recomece. 1000 vezes. 1000 vezes se for necessário. 10.000 vezes se for necessário. Recomece. Então, para encerrar, eu te convido a rezar, pedindo a Santa Teresa essa força interior. E vai repetindo então comigo. Santa Teresa de Jesus, mestra da vida interior, ensina-nos a esperar como quem já vê o sol ao longe. Alcança-nos a graça de entrar pela oração nas primeiras moradas, ordenar nossa vida na conversão e deixar que o Espírito Santo desperte em nós o desejo santo de Deus. Que nada nos perturbe nem espante, porque Deus basta e sua esperança não decepciona. Amém. Então, meus irmãos, caminhemos com Teresa, da esperança à conversão e da conversão ao desejo, porque o desejo de Deus já é Deus desejando em nós. O desejo de Deus já é Deus desejando em nós. O Senhor nos confirme na esperança, nos fortaleça na conversão e dilate em nós o desejo de sua vontade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.